Olá, ouvinte do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente que eu estava fazendo por escrito. Decidi trazer aqui na nossa conversa. Antes disso, né, bem-vindos aos ouvintes ao Plutão Cast, que a gente fala basicamente de esoterismo, principalmente astrologia e tarô. Às vezes eu meto uns livros aqui também que eu li, o que eu achei deles. Então, hoje eu quero passear pelo mapa astral da Flor Bela Espanca, lá no Substack, aqui no Substack. Eu fiz por escrito análise, ou passeio, né? Eu prefiro usar passeio porque eu acabo pegando o que eu vejo no mapa e o que a gente consegue achar nas biografias desses autores. Então, a análise, ela talvez não seja melhor. Eu gosto de usar a palavra passeio, ponto, é isso. E eu fiz do Baudelaire e o pessoal gostou. E aí eu fiz a Flor Bela agora. A gente tem uma questão, né, com mapas de tanto de pessoas mortas, mas mapas de uma maneira geral, né, o lance do horário. E eu encontrei nos sites os horários, alguns horários pro mapa da Nossa Senhora, da Flor Bela. Fechei com o que estava se repetindo. A gente consegue fazer análise sem horário? Consegue. Mas algumas coisas acabam ficando soltas. Porque independente de onde estiver algum planeta, o signo a gente sabe que estava naquele lugar. Que aquele planeta estava naquele signo, desculpa. Mas que casa especificamente, e aí os aspectos que vai fazer com outros planetas, a gente acaba não sabendo. Por isso que é muito importante saber o horário de nascimento. A Flor Bela nasceu dia 8 de dezembro de 1894 em Vila Viçosa, em Portugal. Então, ela era sagitariana de casa 3, tinha a lua em Áries na casa 7, ascendente em Libra e meio do céu em Câncer. Eu achei interessante, né, que assim, eu gosto eu sempre falo isso, né, quando a gente está lendo um mapa, qual é a primeira coisa que chama atenção? É claro que isso é uma abordagem, tá? Tipo, tem gente que vai ter outro tipo de abordagem quando vai pegar o mapa. Só que, como eu estava vendo a biografia junto, a primeira coisa que me chamou a atenção não foi para talvez onde o mapa está apontando. É o meio do céu dela, em Câncer. E aí ela é o caso de uma pessoa que em vida só teve 2 livros publicados. Baudelaire também. Não quer dizer que eles só escreveram 2 livros, né? Mas a publicação foi só desses 2, que chama Livro de Mágoas e Livro de Soro de Saudade. E aí, assim, é claro que a gente vai passear por isso, mas eu acho muito, às vezes, os oráculos, eles são literais. A Flor Bela era filha de um relacionamento extraconjugal. E aí, quando eu estava procurando nas biografias, realmente fica meio em suspenso essa origem, porque ela era casada, ela era filha. Putz, eu não anotei aqui, mas era filha de um cara. Eu acho que ele era militar, depois eu confirmo isso. Que a esposa dizia não podia ter filho, não conseguia engravidar. E aí fica um pouco no ar, assim, se ele avisa essa esposa ou se não, porque também, né, tá falando de Portugal em 1800, quase 1900. Ele não avisa nada, mas ele precisa ter filhos, então ele engravida
uma das suas funcionárias, vamos colocar assim. Porque também era um lance meio esquisito, assim, a relação que ele tinha lá com essa mulher. Enfim. Eu acredito também que por ter sido a primogênita mulher, né, e isso tem um peso até hoje, ela não é reconhecida como filha até seus 18 anos depois da sua morte. Começamos aí, né? Ela nasce realmente em um berço que o status importa, né? Que eu falei assim, esse cara. Ah, eu já vou pegar agora, pera. Eu confundi. Ela era filha de Antônia da Conceição Lobo, que era uma camponesa. Ela era funcionária do João Maria Espanca. Ele era um antiquário e fotógrafo. Eu confundi porque ela casa depois com um militar. Então ela nasce nesse. Ela tem a casa 4 abrindo em Capri. A casa 4 abrindo em Capricórnio pode falar de. A casa 4 vai falar da nossa família, da nossa ancestralidade, da nossa base psíquica também. Fala da nossa terra natal. E aí, então, a gente vê que ela vem de um lar que o status importa muito, que o poder importa muito, a hierarquia, as conquistas, a meritocracia também é um grande valor. E aí, então, esse pai precisava ter uma sequência de filhos aí para cuidar das coisas dele. Aí foi ter com quem, de novo, né, em tese pudesse engravidar, mas aí, assim, ok, né? E me pega muito esse lance dela não ter sido reconhecida pelo pai até esses 18 anos depois de sua morte. Ela falece muito nova. E o seu irmão também morre de uma maneira muito trágica, assim. Enfim. Desde muito criança, a Flor Bela se interessava pela escrita, pela leitura. Ela tem um sol de casa 3. Assim. Casa 3 é a casa da escrita, da comunicação, da forma como a gente apreende o mundo de maneira racional. É a casa da escola básica, é a casa das viagens para perto, do nosso cotidiano, né? Para onde a gente vai, como que a gente se desloca, dos nossos irmãos, dos nossos primos. Então, assim, um sol de casa 3, para uma escritora, para uma poeta, é aquela coisa assim, né? Nasceu predestinada ou viveu o que esse sol tinha que viver, sabe? Ela poderia ser também uma comunicadora, uma jornalista, se a gente fosse pensar nos tempos de hoje. E ela já era uma artista vanguardista para sua época. Não necessariamente inventando muita moda em questão técnica, mas os assuntos que ela trazia para os poemas dela. Esse Sol de Casa 3 está do lado da Vênus, também em Sagitário. Então, a gente imagina uma pessoa muito ligada aos estudos. Ela é uma pessoa, acho que ela foi a primeira mulher. Tá aqui nas anotações, eu vou chegar nisso, mas ela fez faculdade de Direito na época em que que a gente tá aqui nesse contexto, assim, né, de Portugal, super conservador, enfim. E aí essa Vênus do lado do Sol me traz tanto uma sensação de que era uma pessoa amorosa, uma pessoa que, na verdade, que era maneiro estar do lado, era da hora estar do lado dela. Pelo senso de liberdade, pelo senso também de buscar sentido, um sentido maior para as coisas. E o poema ele faz um pouco isso, a poesia faz um pouco isso. Essa brincadeira de misturar de palavras e trazer novas imagens. Ou você pegar uma repetição de som, uma repetição até de palavras, e você vai criando formas para contar uma história.
Então você está saindo, você pode manter a literalidade, mas você sai também dela para construir imagens. Então você está indo além da forma, vamos dizer assim. E aí é isso, o Sol Sagitariano quer liberdade, quer curtir, mas também quer estudar, mas também quer estar com a galera, mas também é meio glutão pela regência de Júpiter, e glutão de maneira geral, assim, não só na comida, mas abraça o máximo que puder, assim, tudo que tiver na frente vai querer de uma quantidade muito grande. E é Sol, né? Então talvez quisesse muita vida, enfim. Então, desde muito nova se interessa pela escrita, pela leitura. Aos 9 anos, ela escreve o primeiro poema dela, intitulado Vida e Morte. Quando a gente olha para a casa 8, que é a casa da morte, a gente tem Plutão retrógrado em Gêmeos. Quando a gente vai olhar para os transaturninos como Urano, como nada, né? Urano, Netuno e Plutão, a gente vai pensar também em questões geracionais. Então é mais ela sofrendo e vivendo o que Plutão convidava a viver nessa casa 8. Plutão em Gêmeos vai falar de uma geração e de um período da nossa história que a gente tinha muito intensamente princípios da mutabilidade, da dualidade, da inquietude. A gente levava ao extremo as nossas habilidades intelectuais, literárias. Porque Gêmeos é um signo mental, é um signo da troca, é um signo da conversa, não necessariamente muito profunda, mas é principalmente da troca de informação. Então é o período que a gente mais se importava em passar a informação para frente do que realmente ou fixar ou aprofundar. Então a gente tem, por exemplo, em vários países do mundo, desenvolvimento de rodovias, de ferrovias, né? Porque a gente está fazendo ligação de um ponto para o outro, que é o que mais importa para Gêmeos, é passar de um ponto para o outro. Mas a gente está falando de Plutão. Aí com Plutão as coisas não são tão simples assim, né? Não são bem tranquilas. Então quem é nativo de Plutão em Gêmeos acaba lidando com uma certa obstinação mental, uma compulsividade mental. É meio que assim, fica num lance obstinado. Mas é meio noia mesmo. Meio noia de ficar escrevendo. E de estar em vários lugares e conversar com várias pessoas, mas meio que isso não tem um objetivo muito maior do que isso por si, né? É só o deslocamento o objetivo. Então, são pessoas que têm que lidar com a dualidade, às vezes troca de ideia muito rápido, só que assim, não é uma coisa tão boba de se lidar, porque é Plutão. Então, às vezes são ideias de ideais mesmo. E aí você troca de um para o outro, filosofia de vida, inclusive. E assim, ficar passando informação nesse pique também cansa, né, gente? Até uma questão assim de ficar nesse leve trás, porque você fica tão focado em fazer isso, você perde outras oportunidades. Até de relacionamento, porque a pessoa vê que você é um leve trás e não consegue confiar que você vai ficar ali quando precisar. Ou que se você contar algum segredo, ela não vai passar pra frente, assim, tá ligado? Esquecer que Gêmeos é muito esperto. Ele é muito ligeiro. Ele é regido por Mercúrio, e Mercúrio rege os comerciantes. E o comerciante ele tem que ser bom de lábia para vender as coisas para nós, certo? Só que a gente está falando também de um extremo, assim, que às vezes
Esse Plutão em Aquário vai levar a pessoa a extremos para conseguir o que ela precisa, tá ligado? Só que assim, a gente não tá falando dele, né? A gente tá falando da Flor Bela. Eu entendo também que Plutão na 8 poderia ou também é visto como estando em casa por alguns astrólogos, porque é a casa de Escorpião, Plutão rege Escorpião. Só que a gente vai falar nessa casa também de vulnerabilidade, de passagem, acordos, vai falar de tabus. E assim, Plutão na 8, referente a tabu, é basicamente uma das premissas da produção da Flor Bela. Porque ela tem, vamos dizer assim, 3 grandes tópicos em seus poemas. Então, ela vai falar de individualidade, ela vai falar de desejo, de sexualidade, e ela vai falar de morte. Assim, só assunto suave, né? Tranquilo. Que são assuntos de casa 8, porque são tabus. E uma mulher falando de individualidade naquela época. Quem é, quem ela é, qual a identidade dela, que não está atrelada a um marido, a um pai, a um filho. E é um Plutão ali, assim. Então, falando desses assuntos, as grandes transformações também acontecem. Ou é pelas grandes transformações que ela consegue falar sobre esses assuntos. É meio tudo junto, né? Agora, se a gente volta para as coisas que chamam a atenção, esse Plutão, ele opõe Sol e Netuno também. Netuno está em Gêmeos, na casa 9. Então, por um lado, era uma pessoa que deixava uma impressão muito forte, né, nos outros. E ela tem Saturno na casa 1, em Escorpião. As coisas que a gente tem na casa 1 e na casa 5, todo mundo vê. Mas antes de falar de Saturno, eu vou falar dessa oposição de Plutão e Sol. Então, é uma pessoa que deixava uma impressão muito forte nos lugares que ela passava, mas ela tinha um pique um pouco geminiano nesse sentido, principalmente nos lugares que era tabu. Então, ela se metia em uns rolês de umas organizações feministas, mas ela mesma não participava ativamente, não se entendia como militante desses movimentos. Apesar de viver uma vida e a gente enxergar os ideais feministas em suas movimentações, em seus escritos, ela mesma não assinava nem dava uma grana para os movimentos, por exemplo, das organizações. Ela estava lá, né? Estava prestando atenção, conversando com a galera. Plutão sempre vai falar de poder pessoal, e aí, como a gente está falando de uma conversa de Plutão com o Sol, a gente pode, às vezes, ter alguma questão com a autoridade, principalmente autoridades masculinas. A gente pode também falar de uma crise com o nosso lado, assim, eu vou colocar com o nosso lado Yang, tá? Para não ficar com compreensão equivocada do rolê. Então, o nosso lado Yang, que é o nosso lado mais conquistador, que vai atrás das coisas, que faz as coisas acontecer, então ela pode entrar também. Tem várias crises em relação a isso. Porque essas crises vira e mexe começam ou porque você está forçando a barra, você quer as coisas a qualquer custo, principalmente você quer exercer o poder a qualquer custo, então você quer ganhar em todas as discussões, você quer mostrar que você pode, que você é livre. Se você está num lance de hierarquia, você quer reforçar que você é líder e que você manda. Só que às vezes a gente não larga o osso, assim. Então a gente fica brigando por coisas que nem fazem mais sentido, que estão, tipo, muito até meio deslocadas. Assim, a gente nem liga mais tanto, só que a gente não larga o osso. Sim, a gente pode ver pela biografia dela, pelos escritos dela, que tem um nível de intensidade, mas eu vejo muito esse Plutão Sol, até porque nós temos aqui
A gente tem Lua, Marte em Áries na casa 7, que é a casa do casamento. E aí o que eu falei dessa coisa de figura de autoridade masculina, ela se casa 3 vezes durante toda a sua vida. Ela casou muito cedo, a primeira vez, inclusive. Um dos maridos era militar, e Marte tem esse lance com a guerra, né, obviamente. Não é automático que ele indique que você vai casar com um militar. Mas no caso dela foi. E eu não sei se é o mesmo ou se é um dos outros que tinha um lance de violência matrimonial. Possivelmente porque ela não ficava quieta, né? Não aceitava os bagulho só abaixando a cabeça. Foi isso mesmo. Eu acabei de ver aqui nas anotações. O segundo casamento foi com um militar que tem a suposição de violência doméstica. E o terceiro casamento, o primeiro era um parceiro da escola dela, o terceiro casamento foi um médico com quem ela ficou até a sua morte. Então, tanto a Lua Ariana quanto Marte em Ares vai falar de uma pessoa com muito fogo, com muita vontade de acontecer, de fazer o seu, e de buscar a sua identidade, que a gente vê também nos seus poemas. Porque Ares é o cordeiro do zodíaco. E aí a gente esquece que por ser o primeiro, esquece ou a gente realmente não sabe, né? Por ser o primeiro, ele é o mais ingênuo no sentido de realmente não saber as coisas. Às vezes um ariano, ou quem tem Ares muito forte no nosso mapa, vai brigar com a gente porque ele não sabe dosar ainda essa violência, essa agressividade. A gente vai saber dosar isso depois de Libra, e até em Escorpião vai ser meio complicado. E é muito louco você ver nos poemas de uma pessoa tão que poderia ter ficado quieta, assim, sabe? Que poderia ter, tipo, só aceitado que é uma filha, entre aspas, bastarda, porque era o termo que se usava na época, e aceitado e casado lá com o parceiro lá de escola, e aceitado, e falado, não, mas assim, não aceitou. Essa Lu em Ares nunca aceitaria, esse Marte em Ares nunca aceitaria, só que tá na casa do casamento. E é uma casa que a gente aprende a lidar com as diferenças do. Aprende, né? Estamos ali na aprendizagem. Aprende a lidar com a diferença do outro. Aprende a lidar que o outro é diferente. Porque até então a gente estava lidando conosco e com pessoas que são iguais a nós, nossos irmãos, os nossos pais, assim, daquele jeito também, né? Mas a gente só aprende a lidar com o diferente a partir de Libra, a partir da casa 7. E aí, assim, né? É muita agressividade, é muito sensível, né? Assim, é muito rápido para reagir. Ela gastava muita energia nesse assunto também, então o relacionamento realmente, a gente tem outros poemas que vão falar de amor, de apaixonamento, então relacionamento também era um assunto importante para ela. Mas a gente aqui também pode falar, Marte, pode mostrar onde a gente tem riscos físicos, né? E a gente tem essa, como é que chama? Suposição de violência doméstica, né? Tem uma coisa que eu esqueci de falar, que Sagitário também fala de fetiche. Tipo, principalmente a Vênus em Sagitário, Marte em Sagitário, podem falar de vontades que a gente deixa um pouco assim no off e que a gente vive com pessoas específicas em lugares específicos, porque vai além da norma, vai além da forma, além do estabelecido. Sagitário tem o lance de ficar viajando, né? Vamos viajar nessa possibilidade. E a gente tem toda a parte de produções eróticas dos poemas dela, né? Tem, já que eu voltei, né, para
pro Sol na casa 3, a gente também tem esse assunto que é o irmão. O irmão mais novo, que eles tinham um relacionamento muito intenso, eles se amavam muito. Era realmente um encarne. E o irmão dela sofreu, né, depois de adulto, sofreu um acidente de avião. E obviamente ela fica muito abalada, inclusive depois desse episódio. Tá, eu já vou lançar a braba, né? Assim, já não é um episódio aqui muito tranquilo. A Flor Bela, durante sua vida, tenta ir de Americanas 3 vezes. E na terceira ela realmente consegue, né? E uma dessas tentativas foi logo depois que o irmão sofre esse acidente. Se eu não me engano, o outro foi por depois da morte da mãe dela. Ela também dá uma despirocada, mas esse acidente do irmão deixa ela realmente fora da casinha. Tanto que ela pede para ser enterrada com os restos do avião do que aconteceu o acidente. Então a gente tem a presença desse irmão muito forte na sua vida, né? Esse Sol na casa 3, a Vênus na casa 3. Então o assunto irmão lhe fazia muito bem. Porque a Vênus também mostra onde a gente se sente bem, onde a gente é mais receptivo aos assuntos daquela casa e como aquilo lá de alguma maneira traz bem-estar. E o Sol também é ponto de vitalidade. Então, os assuntos de casa 3 realmente não eram só o ponto de desenvolvimento que a gente tanto fala da astrologia, mas esses assuntos também traziam carga de vitalidade para ela. Escrever, falar, conversar, estar com a galera, principalmente estar com a galera no sentido de passear pelas multidões, né? Ser transeunte nesses lugares. E o assunto irmão também trazia vitalidade. Agora sim, a gente vai falar de Saturno em Escorpião. Para Alice Green, que é uma autora que eu gosto muito, então, antes disso, né? Saturno na 1, às vezes, nem sempre, mas eu já vi algumas vezes com pessoas próximas de mim, pode mostrar que a pessoa teve algum acidente ou alguma ferida no corpo que deixou marca. A minha mãe tem Saturno na 1, por exemplo, nossa, minha mãe aprontava pra caramba quando eu era criança. E ela tem umas cicatrizes na testa de uma vez que ela tava aprontando, acho que ela quebrou um negócio de vidro, escorregou e caiu com a cabeça nos cacos de vidro. Teve que dar ponto, etc. Eu tenho um ex também que ele sofria violência doméstica. E uma vez esse responsável deu um golpe que machucou a orelha e tem um rasgo e que você consegue ver até hoje esse rasgo na orelha. Então, assim, nunca é uma marca meio tranquila, assim, também, né? Pra Saturno, né, gente? Nem sempre vai ter, mas Saturno fala de fiscalidade, trazer as coisas para o mundo físico, então. Até porque é escorpião, né? Nesse caso da Flor Bela. Então, às vezes, pode realmente passar meio despercebido, ou mais uma questão da psique. Saturno na 1, a gente também pode falar de pessoas que se cobram demais, que a vida também teve que. Teve nada, né? A vida endureceu muito a pessoa. Pode falar também de pessoas que são líderes religiosos. E aí, como eu comentei, tudo que a gente tem na 1 e na 5, as outras pessoas percebem. Se a gente tem coisas na casa 1 e na casa 5. Então, as pessoas poderiam perceber a Flor Bela como uma pessoa um pouco mais emo, um pouco mais silenciosa, um pouco mais rígida, um pouco mais
chumbosa, né? Assim, apesar do sol ser sagitariano, e aí a gente tem essa brincadeira com ser a alma da festa, ainda assim tinha uma percepção de que talvez fosse uma alma da festa um pouco mais assim, festa de Halloween, talvez, sabe? Pique Vandinha mesmo. Só que aí a gente tá falando de escorpião. E aí, esses assuntos de escorpião, eles não são as coisas mais fáceis de lidar, porque Saturno, ele traz peso, ele traz responsa, ele traz tempo, e ele traz desafio. Né? Assim, a gente não encarna, e realmente a gente não tá aqui a passeio, então a gente não encarna sem ter que aprender alguma coisa, sem ter que desenrolar alguma coisa, sem ter que firmar coisas. E aí, como também é um planeta que a gente que fala da percepção de uma insuficiência e até de uma fome, acaba caindo ou na expressão sexual, porque é um assunto de Saturno, mas também é um assunto de Escorpião. E o lance do poder, cara, assim, para Escorpião, poder é um babado. Tanto a falta dele quanto o excesso. Né? Muito poder para Escorpião também não é uma coisa mais tranquila. Mas se sentir destituído de poder é a morte. Alguém que controla e alguém que usa das suas vulnerabilidades para te controlar, não, ele prefere, não sei, assim, cair de moto, ralar a cara do que dar alguma informação que o torne vulnerável para alguém. A gente pode falar de um medo de não ser suficiente, tanto sexualmente quanto emocionalmente ou psiquicamente para os seus parceiros. A gente pode falar até de uma frigidez ou de uma distância, mas ao mesmo tempo ela escreve tanto sobre os assuntos eróticos e talvez, cara, eu li isso ontem, mano, que maneiro. Acho que eu tô gravando no dia certo. Eu não lembro onde eu li, tá? Mas a pessoa escreveu que às vezes a gente escreve um livro não só sobre o que a gente viveu, mas a gente escreve em direção ao que a gente está vivendo, assim, sabe? Então, talvez ela escrever sobre sexualidade, sobre desejo, fosse também um caminho para viver isso. Não sei necessariamente se é para compensar, tá? Porque não é meu papel aqui de psicóloga. Mas pode ser também de compartilhar esse lance de se sentir faltante. Porque, de novo, a gente está falando de não querer se sentir submetida ou violada, ou dar tudo no controle na mão do parceiro, ou de ser rejeitada. É um pique de uma ameaça constante. Escorpião tem isso, né, gente? A gente está vivendo e sobrevivendo a todo momento. E acho que essa é uma das partes mais difíceis para mim falar do mapa dela. Obviamente que não vai ter uma biografia, né? Segundo que falar de Saturno em Escorpião também não é a coisa mais fácil. E como já tá ficando um pouco longo esse episódio, eu quero falar desse meio do céu em Câncer e os livros que ela publicou em vida. Tem livros que foram publicados depois, né? Sua morte. E aí, o primeiro é Livro de Mágoas e Livro de Soror, Saudade. E aí, existe uma especulação desse nome, que teria sido inspirado em um livro de uma irmã, uma freira, que teria se apaixonado por um militar e aí teria escrito umas cartas de amor pro cara. E o livro se chamaria Soror de Saudade também. Então, esse livro, o Livro de Mágoas, ele sai em 1919. Um amigo dela, Raul Proença, um intelectual e crítico literário, conceituado e influente, que conseguiu fazer
essa obra sair. Essa obra chamava tinha o primeiro nome, Primeiros Passos, com 11 poesias, primeiramente. Só que aí depois viraram 32 poemas. São 32 sonetos que ela dedicou ao pai e ao irmão. E aí os assuntos é tudo isso, gente. É mágoa, é dor, é saudade. Mas assim, bem emo, bem decadente, bem triste. Mas tem algumas coisas que tem a ver com o sonho. Então não é tão assim, tão para baixo assim, né? Às vezes a gente também tem uma coisa um pouco mais onírica, mas é focado basicamente. Se a gente for pensar em câncer, é os assuntos de câncer, gente, que é a mágoa, que é a saudade, que é a dor. Porque câncer é regido pela lua, a lua vai falar de passado, ela vai falar de mãe. Só que aqui a gente está falando da mágoa desse pai, que não a reconhece como filha. E as águas turvas da memória também, porque a gente vai tendo uma memória do que acontece que é altamente influenciada pelos nossos sentimentos e que, independente de ser verdade ou não, ainda nos corrói, ainda tem esse peso. E ela tem que escrever, ela tem que nada, né, gente? Mas escreve e, de certa forma, a gente entende que escrever também é se liberar, também é tirar essas mágoas da frente. Quase que um expurgo, né? Já o Soror Saudade, ele é lançado em 1923. Ele tem 36 sonetos também nada, né? Mas ele tem 36 sonetos. Ele começa com a mesma pegada de saudade, etc. Mas ela dedica primeiramente para o segundo marido, Antônio Guimarães, que era o militar. Que era o que tem a suposição de violência doméstica, pelo amor de Deus. Só que ele vai ser, ao longo dos poemas e ao longo das reedições e de adicionar e tirar coisas, vai indo muito mais para falar do amor e da paixão, que é a pegada lá que a Freira estava fazendo, que a Freira que inspirou ela. Então tem a presença do romantismo, tem a abordagem erótica, né? Então, assim, o beijo fica muito importante na poesia dela. A gente pode até, assim, se forçar muito a barra. Se forçar muito a barra, a gente poderia colocar o romantismo. Não, nem forçando a barra. Eu entendo o romantismo como um lance muito mais pisciano. Mas esse lance da fantasia, da saudade, do escrever cartas pro amado, é coisa de signo de água. Né? Porque a gente está fantasiando, a gente está imaginando. A gente não tem a noção de quem é essa pessoa de verdade. Se a gente for pegar no exemplo dessa freira que inspira o nome do livro, primeiro que é uma freira, né, gente? Começa daí. Segundo que né, freira se apaixona também, né? Mas ela, por uma questão ou outra, ela toma essa decisão aí de viver uma vida sacerdotal e vira e mexe longe da sociedade. Mas ela se apaixona por um militar. Só que ela não conhece o cara, ela não, nem poderia viver com o cara, assim, né? Não pode casar com o cara, não pode fazer família com o cara. Então tem esse lance do apaixonamento, mas em cima de projeção. Isso é muito signo de água. Porque aí sim, câncer, ele vai, o signo, tá, gente? Não são as pessoas cancerianas. O signo, ele consegue fazer dessa projeção a sua realidade, a sua verdade, sabe? E às vezes ele imaginou situações e criou situações na cabeça dele
Mas é só dele, é só uma situação dele. Ele nem compartilha com as outras pessoas e acha que tá por dado às vezes. E eu acho muito interessante, como eu falei, esses nomes para essas obras e o meio do céu dela em câncer. Porque se a gente fosse pensar esse sol sagitariano, a gente poderia ter assuntos de liberdade, de religiosidade, inclusive, é, de aventura. Então, assim, um Júlio Verne da vida, um Tintim, qualquer coisa nesse sentido, de conhecer novos lugares. E ela faz o contrário. Ela volta para o mundo interno, ela volta para as questões emocionais, para as questões do desejo, para a questão da identidade. Então, o caminho de vida dela também era voltar para si, tá ligado? Tipo, muito foda isso. E aí, para fechar, não é com chave de ouro, né? Ela tinha Quiron em Libra, na casa 12. Aqui talvez me importe mais o Quiron na casa 12, sim. Não, não existe, eu não achei, e também seria meio paia achar um diagnóstico fechado. Mas ela tinha questões, né? Cabecinha era meio difícil ali, né? Esse Kiron na 12 poderia dizer até de questões que traria da família, questões geracionais. Na, pode ser do pertencer, mas eu entendo mais num lugar de uma psique muito fragilizada. E quando. E assim, tem, né? A gente procura algumas informações, mas ainda bem que não tem o diagnóstico fechado. É claro que tinha questões com depressão, só que na época a gente não usava esse termo necessariamente, apesar de Freud já ter aparecido no rolê, talvez a gente não usasse essa palavra depressão como a gente usa hoje. E aí ela tem essas 3 tentativas, na terceira ela realmente consegue, possivelmente pelo tanto de intensidade que ela vivia, por viver num lugar e numa época extremamente conservadores, pela questão de sempre se sentir sujeita ao poder de alguém, à vulnerabilidade, tanto também, né, o quanto ela ficou mal com a morte da mãe, com a morte do irmão. Enfim, a gente pode citar várias coisas. Ela falece num aniversário com 36 anos. Então é muito cedo, né, gente? E olha que bizarro, né? Tipo, 36 anos a gente diz que é um retorno de Júpiter. Quando Júpiter volta ao signo que ele estava no nosso dia de nascimento. Ele volta a cada 12 anos, então 0, 12, 24, 36. A gente entende que é um ano de muita bênção, de muita expansividade, de muita fé. Mas quando faz aniversário, ela realmente decide ir embora. Pra você ver que nem tudo é preto no branco, né, mano? E Júpiter rege Sagitário, tá ligado? Então talvez ela fosse querer viver outras aventuras, né? Em outros lugares. Porque a existência, estar encarnado é muito puxado, né, mano? É muito puxado. Então, é isso que eu falei, é um passeio, algumas coisas que a gente consegue puxar das biografias e principalmente da parte literária. É uma poetisa que eu descobri, acho que há uns 10 anos, 12 anos. Sempre gostei e sempre me pegou, mas eu acabei lembrando meio que de sopetão dela para fazer o mapa dela. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também e até a próxima.